Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título O Rio da Expiação. Meus queridos amigos e irmãos, o que precisamos compreender dentro desse sistema de ordem e harmonia que é o cosmos é que existem leis. Existem leis, existem leis. Se a humanidade continuar a violá-las, terá tanto sofrimento, mas tanto sofrimento, que acabará por compreender que existem leis. Então, meus queridos amigos e irmãos, a doutrina espírita, explicando numa leitura inédita e abrangente por completa a lei da palingenesia ou da reencarnação, no seu mecanismo de ação e reação, o causa e efeito, é a única que explica e equaciona o livre-arbítrio humano com determinismo divino. Então, meus queridos amigos e irmãos, todos nós, absolutamente todos, encontraremos os resultados das nossas obras, porque as nossas obras morais nos acompanham, dure o tempo que durar. Por isso, sempre dizemos em nossas palestras, a lei de Deus não vem a cavalo. Parará, 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 parará. Não. A lei de Deus vem a tartaruga. Porém, ela não falha nunca. Alcança o indivíduo no tempo e no espaço. Então vejamos um exemplo prático de tudo isto que acabamos de dizer. No grande castelo português do século XVII, José Antônio Maria de Alenquer, jovem senhor feudal, chama os 3 servidores mais íntimos a um conselho: o caseiro, sua esposa. Estão ali pessoas da íntima confiança e outro serviçal. Então, o José Antônio quer liquidar José Joaquim, o pequenino irmão, nascido bem depois dele, José Antônio, ter nascido uma diferença de idade significativa, já que José Antônio era um homem de 21 anos e José Joaquim uma criança com apenas 7 anos de idade. Manuel Macário, o mordomo, a esposa e a filhinha ouvem-no interessados. Ganhariam pequena fortuna pela cumplicidade. E José Joaquim, menininho petis de 7 anos de idade, que se deslumbra perante a vida, é conduzido pelos 4 a extenso poço lotado de peixes vorazes. E enquanto a criança inocente fita o bojo das águas, o irmão desapiedadamente arroja-lhe o corpo frágil no precipício. Leve rumor, um grito abafado e depois o silêncio. José Antônio Maria de Alenquer senhoreia enorme herança
A herança que ele um dia iria dividir com seu irmãozinho e que daria bastante para ambos. Herança que os pais deixaram, pois haviam desencarnado num acidente com uma carruagem. Mas a vida continua, o tempo passou. José Antônio casou com uma fidalga linda, foi feliz, mas chegou o dia de desencarnar. Então, no dia 8 de fevereiro de 1957, vejam bem, o nosso querido Chico Xavier se encontrava numa rede, lendo um jornal e viu a tragédia na cidade de Alenquer, cidade do Baixo Amazonas, no rio Gurupatuba. Uma criança, filha de pescador, foi devorado por um cardume de piranhas. O menininho José Adilson. Em poucos minutos da criança só restou o esqueleto. Tragédia presenciada pelos pais do menor, sofrendo e chorando pela horripilante cena. A população do Baixo Amazonas ainda não se refizera do choque emocional causado pela tragédia que envolvia aquela criança de 7 anos devorada em vida em poucos minutos por um cardume de famintas piranhas. E o que é pior, na presença dos pais, todos horrorizados com a cena, e ainda a irmãzinha menor. Ah, meus queridos irmãos, as nossas obras morais nos acompanham. O menino Adilson, a vítima, filho do pescador Darlan, era uma criança muito estimada pela sua vivacidade, seu temperamento ameno. No dia em que perdeu a vida tão brutal, havia sido mandado pelo pai em companhia de sua irmãzinha, Josefina, de 11 anos, numa pequena canoa, a fim de levar um recado na outra margem, que ocorre nos fundos da casa do pescador. E ele e sua esposa estavam em outro barco a esperá-los. Já no meio da travessia, Adilson, a um movimento menos feliz, perdeu o equilíbrio e caiu na água. Incontinente, o local onde mergulhou o menor tingiu-se de sangue. A sua irmãzinha, sozinha naquele bote, conseguiu segurar-se em completo desespero. Os pais, com a sua barca, vão até lá também, completamente transtornados. A infortunada criança caíra exatamente num cardume de voragens piranhas, que em poucos segundos a devoraram. Horrorizados, os pais de Adilson e a irmãzinha assistiram a cena impressionante sem nada poderem fazer. Tal a rapidez com que age essa espécie de peixe. Refeito da brutalidade da cena, e passado o cardume, o pai de Adilson, como um louco, mergulhou nas profundas águas do rio e de lá voltou, trazendo apenas um esqueleto quase totalmente descarnado. Essa ocorrência deixou chocado a quantos delas tiveram conhecimento. A voracidade das piranhas e o assombro da pequena família foram o preço da remissão da falta cometida. E vejam bem a simetria da reencarnação, meus queridos irmãos. Alenquer, em Portugal, era o nome da cidade. Todo esse grupo, porque o pai, a esposa e a irmãzinha eram caseiros, sua esposa e a mesma irmãzinha de Alenquer de Portugal. Reencarnam no Baixo Amazonas, também na cidade de Alenquer. Chico Xavier, chorando ao ler aquela notícia no jornal, à noite em prece,
é tocado pelo ombro por Emmanuel, que se fazia acompanhar por uma alma linda, um espírito de luz. E esse espírito acompanhara todo aquele grupo, aquela cena, e confortou Chico. O menininho José Antônio de Alenquer era Adilson, que se encontrava ali no Baixo Amazonas reencarnado. Era aquele irmão José Antônio de Alenquer, de 21 anos, este menininho, que fizeram o seu irmãozinho, nessa mesma idade, desencarnar em Portugal. E ao sair daquele corpinho descarnado, José Antônio foi abraçado pelo seu irmãozinho, José Joaquim, hoje um espírito com a forma adulta, um espírito belíssimo, que protegia e acompanhava todo aquele grupo. Então, meus queridos irmãos, as nossas obras morais nos acompanham, alcançando-nos no tempo e no espaço. Que tal semearmos o bem, o amor e a bondade, para tal colhermos num futuro risonho e de bênçãos. É isso aí, meus queridos irmãos. Então fique claro para todos nós que a lei da reencarnação é uma lei de amor, mas também é uma lei de justiça. E a reencarnação, perante essa lei universal de causa e efeito, também digo sempre em nossas palestras, que a reencarnação é como a matemática, é apenas uma questão de lógica. Meus queridos irmãos, tenham um dia repleto de luz. A ti, alma querida, te desejo e te envio um beijo, alma. Fica aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.